português, um às 11h30 da manhã e o outro às 3 horas da tarde, tá bem? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, venham até nós para que nós possamos esclarecer, tá bem? Nesse momento nós vamos ouvir o nosso prelúdio e que você peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração neste momento, tá bem? Senhor Jesus Cristo, nesta manhã nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós queremos te adorar, queremos te exaltar em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas diante da tua presença para que o Senhor possa guiar e nos liderar para algo muito maior, que realmente seja a expansão do teu reino nesta terra, Senhor. Que nesta manhã nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos realmente ler a tua palavra e compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que neste momento nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos realmente entregar as nossas vidas e este culto nas tuas mãos, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, que o Senhor esteja com a vida de cada pessoa que está aqui e as pessoas que não puderam vir, que o Senhor as abençoe também. Em nome de Jesus, amém. Bom dia mais uma vez, amados irmãos. Vamos ficar de pé para a leitura bíblica congregacional de 1 Crônicas 29, 10 ao 13, e todos nós vamos ler juntos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, e Deus, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, puseste o teu
Deus, que nós realmente possamos entregar as nossas vidas diante da presença do Senhor e engrandecer ao poderoso nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com Jesus em tua presença. A leitura bíblica de Salmos 119, do 9 ao 16. Os irmãos que queiram abrir, podem ficar à vontade. E a minha versão diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra?
De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as suas riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Que nós possamos realmente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, e é justamente o que vamos cantar nesta manhã. Guardo a tua voz. O meu coração pra tua lei.
nosso coração, nós temos que praticá-la e trazer ela para as nossas vidas. Nesse momento eu gostaria de pedir para que a irmã Júlia Santos possa fazer a oração para que nós possamos levar a palavra do Senhor para as pessoas que não conhecem, para que nós possamos testemunhar com as nossas vidas aquilo que o Senhor fez em nós. Amém? Nesse momento, nós vamos fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Gostava de pedir aos nossos irmãos diáconos que pudessem nos ajudar. E vamos louvar ao Senhor com essa música que nos diz que nós devemos colocar a nossa fé e estar firmados em Cristo Jesus, que é o nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas.
Nesse momento, nós gostávamos, eu, em nome do grupo de jovens, não é? Gostávamos de fazer uma breve homenagem ao Dia da Mãe, que nós sabemos que aqui em Portugal é comemorado na semana passada, mas nós, os batistas, comemoramos no segundo domingo do mês. E nós queremos agradecer pela vida de vocês, queremos agradecer por tudo que vocês fazem por nós, não é? Nós como filhos, como esposos, como netos, enfim, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. E eu gostava de chamar as pessoas que já estão convidadas a entregar as lembrancinhas. E enquanto nós vamos entregando as lembrancinhas, as prendas, nós vamos cantar uma música. Eu gostava de pedir para que as mães ficassem de pé, para que nós consigamos fazer a entrega. Okay? Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelas mães que nessa geração têm feito a diferença. Obrigado pelas mães da Igreja Batista de Caldas da Rainha. Continue a abençoá-las de maneira tão especial, que elas continuem sempre no centro da tua vontade e nos abençoando cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Porque assim como o Senhor Jesus teve uma mãe, nós também temos. Presente seja a mãe, seja as nossas companheiras, que exercem a função de mãe. Obrigado, ó Pai. Obrigado por elas, obrigado pela vida, obrigado pelo ministério. Obrigado pelas mulheres que aqui têm feito a diferença. Nos ajude a caminhar junto, nos ajude a apoiar as mães como devem ser.
E nesse dia seja um dia especial, não somente nesse, mas todos, mas esse possa, de fato, elas sentirem amadas, diferenciadas, nesse mundo e nas adversidades que nós passamos. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma delas. E como igreja, queremos louvar o Teu nome pela vida das mães. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Mensagem Kids. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Venham, crianças. Eu amei essa música que a Isa cantou. Já conhecia desde lá do Brasil e tem uma letra muito especial. Muito obrigada, viu? Em nome das mães também agradeço o presente, né? Esse espelhinho vai ser muito útil para nós nas nossas bolsas. Alguém trouxe um versículo para partilhar? Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. João 20, 30 e 31. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Deus criou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Porque Deus criou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,17. E que depois de serem aplicadas, elas sintam o desejo de partilhar com outras crianças fora desse espaço. Eu sou o pastor Renato, que vai ministrar a mensagem Kids hoje, e toda a equipe que estará lá a ajudá-lo nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, é com muita alegria que eu venho trazer a palavra de hoje, com muito temor, e os irmãos vão perceber ao longo da mensagem que com muito tremor também. Eu, na igreja que eu servia no Brasil, eu costumava levar a mensagem rotineiramente,
pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Mas desde quando eu vim cá a Portugal, já vai para 2 anos e meio isso, é a primeira vez que eu venho trazer a mensagem aqui. Então, bastante responsabilidade, bastante temor e tremor. Então, se eu gaguejar ou se minha voz der uma falhada, os irmãos considerem isso normal, por favor, e me perdoem. Eu queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Efésios 2. Nós leremos os versículos 11 a 18. Eu tenho aqui a versão Bíblia para Todos, e diz assim: lembrem-se, portanto, de que outrora eram considerados pelos judeus como pagãos por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. Lembrem-se de que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas se antes estavam longe, agora por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Cristo é de fato a nossa paz. De 2 povos separados, fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não judeus, formar uma humanidade nova, em união com ele, fazendo a paz, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que, como vós, estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a ele, podemos agora, tanto uns como os outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Vamos orar mais uma vez, igreja? Pai querido que estás nos céus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra lida e pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã, Pai, que possamos aprender mais de Ti, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de dar algum contexto, né? Essa carta ela foi escrita por Paulo aos Efésios. Éfeso era uma cidade na região da Ásia Menor e vem bastante a calhar essa introdução, porque nós temos estudado aqui na Escola Bíblica Dominical alguns textos difíceis de Paulo, e muitos deles foram escritos para a igreja de Éfeso, e fica aqui o convite para os irmãos estarem participando ativamente da Escola Bíblica Dominical. É muito importante nós, como cristãos, manejarmos bem a palavra da verdade, como diz a própria Bíblia. Então fica aqui o convite para os irmãos estarem na Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã, todos os domingos. Lembrando que no próximo domingo nós teremos também a Escola Bíblica Dominical, se iniciando às 10 horas, no próximo dia 24, quando o culto será na sede da nossa igreja, também não haverá Escola Bíblica Dominical, então fiquem atentos a isso. Éfeso, ela ficava na região da Ásia Menor, no território que hoje é a atual Turquia. Na época do Novo Testamento, era uma das cidades mais importantes do Império Romano, localizada perto do Mar Egeu e ligada a grandes rotas comerciais, marítimas e terrestres. Era uma cidade estratégica, extremamente rica, multicultural, religiosa e influente politicamente. Éfeso era uma cidade impressionante para a sua época. Ela possuía ruas pavimentadas em mármore, um enorme teatro com capacidade para 25 mil pessoas. E eu, quando eu estava a estudar e a ver isso, eu fiquei impressionado. Um teatro para 25 mil pessoas, em um cenário onde a gente não tinha nada de equipamento de som, né? Então, eu imagino como devia ser a acústica daquele lugar para uma pessoa lá no meio estar interpretando, ou cantando, ou fazendo um teatro, ou qualquer coisa, e esse som poder se expandir e chegar para 25 mil pessoas. Havia também bibliotecas, banhos públicos, mercados, ginásios
e um porto extremamente movimentado. O comércio era muito forte, porque a cidade funcionava como um ponto de ligação entre Oriente e Ocidente. A população de Éfeso era bastante misturada. Havia gregos, romanos, judeus, povos orientais, comerciantes estrangeiros, escravos e libertos. Os judeus possuíam presença significativa na cidade, inclusive com sinagogas. Atos 19 menciona isso, mas a maior parte da população era gentílica, ou seja, não judaica. E isso é extremamente importante para nós podermos entender a carta de Éfeso e principalmente o contexto, o texto que a gente vai estudar hoje, que são os versículos os versículos de 11 a 18. Éfeso era famosa também pelo gigantesco templo de Artemis, conhecido como Diana para os romanos. Então, se os irmãos ouvirem sobre a deusa Diana ou a deusa Artemis, é a mesma deusa que era adorada pela população de Éfeso na época. Artemis para os gregos, Diana para os romanos. Esse templo ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade, ela por si, por haver um templo colossal, ela respirava idolatria. O culto a Artemis envolvia religiosidade pagã, superstição, práticas mágicas, comércio religioso e festas pagãs. Atos 19 mostra que havia um enorme mercado ligado à idolatria e os artesãos lucravam muito vendendo todas essas imagens e apetrechos da deusa. Quando o evangelho começou a transformar vidas em Éfeso, houve um impacto econômico, religioso tão forte que ocorreu um tumulto na cidade. A igreja em Éfeso nasceu em meio a todo esse ambiente completamente pagão e multicultural, por isso a unidade na igreja era um desafio real. Efésios 2, de 11 a 18, não é só uma teoria teológica abstrata. Paulo ele está falando para pessoas que cresceram separadas uma das outras. Carregavam uma hostilidade histórica, tinham culturas diferentes, religiões diferentes, valores diferentes. Imagine uma cidade muito rica, multicultural, cheia de idolatria, orgulho étnico e divisões sociais. Judeus e gentios conviviam próximos fisicamente, mas separados espiritualmente e culturalmente. É para esse contexto que Paulo escreve dizendo que Cristo derrubou a parede da separação e fez de 2 povos um só. Neste texto, então, nós encontramos 3 verdades gloriosas sobre o que Cristo fez por nós na cruz. A primeira delas, ali nos versículos de 11 a 13, nós vemos uma verdade muito importante, que em Cristo nós somos aproximados de Deus. Os versículos de 11 a 13 diz: lembrem-se que outrora eram considerados pelos judeus como pagãos por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. Lembrem-se que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas se antes estavam longe, agora, por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Antes estávamos longe. Os gentios estavam separados das promessas da aliança e da presença divina, da mesma forma que nós, que todo ser humano sem Cristo está espiritualmente distante de Deus. E aqui Paulo ele põe um artifício do português, né? Ele pôs um mas agora fomos aproximados. Eu assisti uma série em que o personagem ele falava assim: tudo que é dito antes de mas pode ser esquecido. Ele falava, se alguém te elogia e diz, você fez um trabalho muito bom, isso aqui ficou assim, tudo, mas, ele fala, você pode esquecer tudo que veio antes, porque o que importa realmente é o que vem depois do mas. E aqui nós podemos ver que isso é relevante também para que Paulo escreve para nós. Ele diz, mas agora fomos aproximados de Deus. Isso quer dizer que o que vem antes não importa. Não importa se você era judeu,
Não importa se você era gentil, não importa se você era escravo ou livre, não importa se você veio do Oriente, não importa a língua que você fala, não importa. Nós agora, através da morte de Cristo, fomos ligados em Deus. E essa aproximação, ela é total e permanente. Porque ela não foi conquistada por mérito humano, não foi alguém que com um decreto fez isso, mas a cruz é a ponte que nos conecta, que conecta o homem com Deus. Assim, essa verdadeira reconstrução espiritual começa quando nós reconhecemos o que Cristo fez por nós. Ele nos trouxe de volta para casa. Paulo está os instruindo a uma nova identidade, uma nova pátria, como cidadãos dos céus. Não importa mais se você é judeu, não importa mais se você é grego, não importa mais se você é português, brasileiro, guineense, ganense ou de qualquer outra nacionalidade, isso não importa mais, porque nós temos uma nova identidade. Paulo, ele afirma isso também aos coríntios. O que ele escreve lá para Éfeso, ele escreve algo parecido aos romanos, ele escreve algo parecido aos coríntios, e isso vale até hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 16 a 21. Segunda Coríntios 5, de 16 a 21. Diz assim: portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente e erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já se passaram e teve início uma nova vida. Essa versão aqui é a versão Nova Bíblia Viva. Eu acho ela bastante relevante, nos traz um contexto bastante atual, principalmente esse comecinho aqui do versículo 16, que ele diz: parem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que apresentam ser exteriormente. E muitas vezes nós, como seres humanos, falhos, pecadores como somos, nós fazemos isso. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos por um sotaque diferente, nós julgamos muitas vezes por uma roupa diferente que a pessoa usa, ou se a pessoa tem uma tatuagem, nós muitas vezes já olhamos torto para uma pessoa como se isso fosse algum sinal de que ela é uma pessoa pior, mas não é isso que Cristo fala. Nós devemos analisar, como julgar, como diz a Bíblia, como Cristo, avaliando o coração, e é justamente isso. Essas coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso nos liga diretamente ao segundo ponto dessa mensagem, que em Cristo nós fomos reconciliados uns com os outros. Efésios 2, de 14 a 16, ele diz: Cristo é de fato a nossa paz. De dois povos separados, fez um só povo, com o sacrifício da sua vida. Ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos uns do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não judeus, formar uma humanidade nova em união com ele, fazendo a paz, a fim de reconciliar com Deus um só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Então aqui Paulo ele deixa bem claro que Cristo, ele é a nossa paz. Não apenas o doador da paz, mas a própria paz. A paz é uma pessoa. Ele não apenas fala sobre paz. Onde Jesus reina, a divisão termina, ou ela deve terminar. Cristo, ele é a própria paz. Ele diz: eu dou a vocês a paz, eu não vos a dou como o mundo a dá, por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, ela não está ligada
às circunstâncias ou ao nosso bem-estar. Nós podemos estar angustiados, mas em Cristo nós encontramos a paz. Ele é a verdadeira paz. Romanos 8:6, ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E é essa mentalidade que nós devemos ter, a mentalidade do Espírito, e não mais a mentalidade da carne. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda em Romanos 14:13, ele diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nesse contexto de Romanos, Paulo ele estava arguindo aqueles irmãos sobre o comer ou não comer certos tipos de comida, e ele fala: isso não importa. Não importa o que o ser humano ele ingere, o que importa é que está no coração. Então deixe de contendas, busquem a paz. Através de Cristo, através desse texto também nós aprendemos que ele derrubou o muro da separação, e essa é uma linguagem muito feliz que Paulo usa e que todos os judeus e aqueles que moravam em Éfeso entendiam. Entre judeus e gentios havia um muro literal no templo separando os povos. Ele era chamado de soreg ou sorek em algumas traduções. Ele era um muro em volta do templo que formava uma área sagrada, a qual nenhum gentil podia entrar sob pena de morte. Então, quando Paulo fala que ele derrubou o muro da separação, os judeus entenderam isso de primeira, porque havia realmente um muro cercando todo o templo de Herodes, ou o segundo templo. O judeu, se qualquer gentil tentasse atravessar aquela barreira física, ele poderia ser executado. Isso não era permitido. Então, quando Paulo fala, ele derrubou o muro da separação, não há mais separação. Agora, os gentios, eles podem entrar, eles podem acessar a graça de Deus. Na cruz, ele derrubou todo o muro social, religioso ou espiritual. E através disso, ele criou um novo povo. Em Cristo, nós somos uma nova humanidade. A cruz, ela não apenas reconciliou o homem com Deus, mas também uniu os homens entre si. Ou pelo menos é isso que nós deveríamos fazer, é isso que nós deveríamos pensar. Nós fomos reconciliados com Deus quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas? Sim, mas Ele também nos reconecta uns aos outros. Se nós pensarmos o que Jesus ele fala, quando alguém vai perguntar a ele, qual que é o mandamento mais importante? Ele: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, igualmente a esse, o próximo como a si mesmo. Isso é um ensinamento do próprio Jesus. Paulo ele não está lançando nenhum fundamento novo aqui. Portanto, onde há Cristo, não há espaço para ódio, racismo ou orgulho. A cruz nivela todos ao mesmo nível. Nós somos pecadores, salvos pela graça. Nós não somos melhor que ninguém. Nós apenas reconhecemos que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus em nossas vidas. Que através do sangue derramado na cruz, nós temos vida eterna. E por último, em Cristo, nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. É o que diz lá nos versículos 17 e 18. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que como vós estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a Ele, podemos agora, tanto uns como os outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Cristo ele veio proclamar a paz. Ele proclamou a reconciliação, tanto aos que estavam longe, ou seja, os gentios, como aos que estavam perto, ou seja, os judeus. A graça de Deus alcança a todos, gentios e judeus. Ele alcança todos os povos, todas as culturas. E isso nos mostra que agora que nós temos acesso direto ao Pai. Antes,
Apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar no Santos dos Santos. Mas depois da cruz, o véu foi rasgado. E foi rasgado de alto a baixo, para mostrar que isso não foi nenhuma intervenção humana. O véu foi rasgado e todo crente pode se aproximar livremente do trono da graça. Todas as barreiras foram quebradas. O muro que separava foi derrubado. O véu que separava foi derrubado. Nós temos livre acesso ao trono da graça. E através de tudo isso nós podemos ver que o Espírito Santo garante essa comunhão. Paulo afirma que em um mesmo Espírito nós temos acesso ao Pai. Assim, toda a Trindade ela está envolvida na nossa reconciliação. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica essa obra em nós e em nossos corações. Efésios 2, de 11 a 18, ele é uma das mais belas declarações do Evangelho. Nós nos aproximamos, somos aproximados de Deus. Nós nos reconciliamos uns com os outros. E agora nós temos acesso ao Pai através do Espírito Santo. Antes éramos estrangeiros, mas agora nós somos cidadãos dos céus. Antes nós éramos inimigos, agora nós somos irmãos. E antes separados, mas agora unidos em Cristo. Portanto, se há muros que ainda estão de pé, se em seu coração há qualquer sentimento negativo, seja ele rancor, orgulho, divisão, feridas, eu peço que você se lembre, Jesus já derrubou todo o muro, toda a separação na cruz. E eu quero convidar você a deixar que Cristo governe o seu coração. Viva reconciliado com Deus e com as pessoas, e o mundo verá que Cristo, Ele é de fato a nossa paz. Amém, irmãos? Vamos orar novamente. Pai querido, nós louvamos e agradecemos o Teu nome pela Tua palavra aplicada aqui nesta manhã, Senhor. Pai querido, nós queremos reconhecer, Senhor, a nossa fraqueza, Pai querido, porque muitas vezes nós deixamos as coisas deste mundo, coisas tão pequenas, Pai querido, nos afastarem uns dos outros, Pai querido. Muitas vezes não concordamos com opiniões, muitas vezes uma palavra que não foi bem colocada nos magoa, e aquilo vai criando brecha e vai nos separando, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Espírito Santo, Senhor, esquadrinhe os nossos corações, Pai querido. Pai querido, em busca de algo, Pai querido, que possa estar causando divisões em nossa igreja. Em busca daquilo, Pai, que possa estar nos afastando uns dos outros, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Pai querido, traga isso à tona, para que possamos, Senhor, colocar isso diante de Ti, Senhor. Confessar o pecado, Senhor, diante de Ti, Pai querido, e nos reconciliarmos, Senhor, uns com os outros. Termos paz uns com os outros. Pai querido, que essa palavra hoje, Pai querido, não saia daqui vazia, mas que encontre, Pai querido, corações abertos a colocá-la em prática, Senhor. A vivermos realmente unidos, a colocarmos em prática aquilo que Jesus disse, Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Pai querido, fala aos nossos corações, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar agora com o pós-lúdio, em seguida estamos dispensados.